Eu não lembro de ter caído, mas assim, é muito comum a gente ver, né? O WhatsApp é muito popular nas nossas famílias, então sempre vem aqueles links. Mas assim, eu acompanho muito alguns portais, as redes sociais desses portais e tento dar uma olhada ali. Então, sigo esses portais que a gente já tem uma confiabilidade nesses portais para não estar caindo nessas pegadinhas, mas é muito comum. E aqui na região, você estava perguntando de onde a gente consome, né? Eu consumo muito no celular, mas muitas pessoas na Amazônia ainda consomem muito no rádio. Sim. Então, Rádio. a Eliane Brum, por exemplo, em Suma Uma, tem aqueles textos quilométricos. Como que a gente fala desses textos quilométricos para pessoas ribeirinhas e indígenas? E por isso que a gente tinha esse trabalho no Rádio Suma Uma, de estar levando para o podcast, porque o podcast a gente consegue mandar esse arquivo de áudio em grupos de WhatsApp e as pessoas ouvem porque elas têm essa familiaridade com rádio, né? Então, aqui na Amazônia, a gente precisa fazer um trabalho. Se a gente quer comunicar para comunidades ribeirinhas e indígenas, a gente tem que andar muito no lado a lado com rádio na região aqui. O rádio é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho junto com a Eliane aí na Suma Uma, um projeto importantíssimo, falando diretamente do centro do mundo, né? Onde está acontecendo realmente. Estamos já vendo a fumaceira, coitado. O Maxson estava falando aqui pra gente nos bastidores da fumaceira que está lá em Manaus. É uma loucura. Bom, a gente está. Ah, não. Desculpa, eu me perdi aqui. Peraí. Fake news, fake news. Fake news, porque por que a tecnologia facilita tanto a proliferação das fake news? Bom, porque hoje em dia qualquer um pode ser emissor de informação, né? Como eu estava falando antes. Antigamente você precisava ter uma prensa, você tinha que imprimir um jornal, você tinha que ter um canal de televisão para transmitir informação, um canal de rádio, né? No máximo uma rádio pirata. Hoje em dia não, hoje em dia com o celular você consegue produzir imagens falsas, você consegue produzir textos falsos e distribuir isso de uma maneira basicamente sem custo, né? Não que não se invista muito dinheiro em campanhas de desinformação. A gente sabe que investigações já mostraram que tem muita grana por trás disso. E você consegue dar uma cara profissional também. Você Aquilo consegue. parece uma coisa usando ferramentas online, ferramentas de edição de áudio, você consegue até inventar falas de pessoas, né? Inventar coisas que as pessoas não falaram, inventar imagens que nunca existiram. Então, o custo de você produzir um conteúdo falso ou verdadeiro diminuiu muito, então isso facilitou as fake news. E como é que a gente pode usar a tecnologia, né, o feitiço contra o feiticeiro? Como é que a gente pode usar a tecnologia para combater essa proliferação de fake news? Nossa, acho tão difícil. Acho que vocês podem ter essa... Porque para mim tem um lugar da fake news que é essa vontade de pertencimento, né? Então você está no mesmo grupo que todo mundo e aí você espalha isso para as pessoas que pensam da mesma maneira que você. E chega ali e você quer ser o primeiro a botar no grupo. Você quer ser o primeiro, né? você quer mandar para todo mundo. Você nem checa, não lê. Eu acho que... E aí vamos, né? Para mim tem um trabalho talvez por trás que é uma educação crítica geral, assim, Uma educação midiática. Midiática e crítica para você olhar para aquilo e falar, eu acho que isso não é verdade, eu acho que isso é mentira, eu vou procurar outras fontes, mas a gente sabe que muitas vezes isso não vai acontecer. Então, para mim a base seria educar as pessoas para ter um pouco mais de senso crítico, para que entendam que aquilo ali não é verdade, que aquilo ali é mentiroso, que não vão passar para frente, né? Joana jogou a responsabilidade no educador aí, Max. Muito bem, mas eu acho que todo ciclo de transformação acelerada, que nem esse que a gente está vivendo no mundo da comunicação, ele é pendular. E a gente está num extremo que hoje existe o medo de não ser o primeiro a ler e replicar uma novidade, né? Você estava perguntando. Eu repliquei a morte do Mike Tyson uma vez, né? Foi? Eu recebi, eu sou um grande fã, e aí eu recebi, falei, não acredito, ele morreu. E na hora que eu fui ver, eu já tinha mandado para um monte de gente, né? E não tinha nada a ver, era uma bobagem. Mas eu acho que a gente tem que passar por um processo de aprendizado, de fazer a nossa própria curadoria do que a gente vai optar por ler e seguir e acreditar. Nesse momento, essa overdose de comunicação, essa aceleração dos canais e de quem são os influenciadores e de quem são as pessoas que hoje possuem audiência, está descontrolado. O processo de reeducação da sociedade é trazer de volta reputação, trazer de volta crença nas informações e trazer de volta a opção de ler algo que é relevante versus ler algo que é simplesmente recreativo ou entretenimento e que você não vai levar a sério. Nesse momento, todo mundo está tentando buscar como escolher o que você vai acreditar, né? Sim.
Eu acho que tem uma questão, assim, que se você olhar para a história do jornalismo, se você olhar no século, a transição do século XIX para o século XX nos Estados Unidos, né, quando tinha aqueles tabloides, os famosos tabloides do Pulitzer e do Hearst, que foram, né, os jornais que eles criaram para os primeiros jornais para as pessoas consumirem, né, no seu dia a dia. Sensacionalistas, né? Jornais sensacionalistas. Naquele momento, a ideia deles, o jornalismo ele ainda não tinha se profissionalizado como ele se profissionalizou depois, ao longo do século XX, né? Você ainda tinha uma coisa assim, de vender o jornal por vender, não para vender boas informações. Aí, depois que foi se criando um consenso a respeito de qual era o papel do jornalismo, né, na sociedade, para que ele servia, como ele podia ajudar. Até por isso, depois o Pulitzer criou uma escola de jornalismo que hoje em dia é a escola da Columbia, né, da Universidade de Columbia. Tem um prêmio, enfim, de jornalismo que premia os melhores do mundo. Então, acho que também a gente está nesse momento, eu concordo com o Max, eu acho que a gente está no momento também de redefinir as prioridades e como sociedade dizer assim, como é que a gente opera isso, né? Como é que a gente pega essa massa de informação e diz de novo o que é jornalismo, o que é importante, quem vai dizer as coisas, né? Quem é legítimo para dizer as coisas, para dar as informações e quem não é. Não sei, não tem uma solução mágica para isso, mas discutir o assunto com certeza é importante. Uma coisa importante. E eu acho, a gente joga muito também para responsabilidade pessoal, né? Mas eu acho que é uma responsabilidade governamental. Perfeito. É uma responsabilidade da sociedade civil, da gente como cidadão pressionar os governos para que haja algum tipo de regulamentação, porque senão fica tudo em cima das pessoas, né? Perfeito.